Boa noite, pessoal. Sou Adriana Carrijo, estudante do quinto semestre do curso de Direito da Faculdade LS. Vou trazer para vocês aqui um pouco da abordagem de uma obra muito bacana, uma obra muito especial de Francesco Carnelucci, lá de 1957, que tem um título muito interessante e intrigante, que fala das misérias do processo penal. Antes de trazer aqui a apresentação para vocês, que eu fiz alguns slides com os principais pontos assim que Carnelucci aborda em seu livro, que eu acho assim muito interessante trazer para cá, trazer à tona, mesmo porque é um livro de 1957, mas que ele traz temas bastante atuais. Então, que hoje em dia a gente continua vivenciando e é muito importante que as pessoas elas tenham um entendimento acerca da matéria para sua vivência, né? Para sua vivência em sociedade. Isso eu falo em pessoas comuns, mas, sobretudo, os operadores do direito. Todos eles têm por obrigação de fazer a leitura deste livro, porque ele traz assim uma abordagem de uma especialidade do direito, da qual eu não tenho familiaridade, né? E até então, porque assim, o que eu quero dizer para vocês? Antes de fazer a leitura deste livro, eu tinha um certo preconceito do direito penal, um certo preconceito de atuar na esfera criminalista. Eu não conseguia me visualizar como uma advogada defendendo uma pessoa que cometeu um crime, uma atrocidade das mais terríveis que a gente vê e enxerga hoje. Só que assim, a palavra preconceito, ela traz a ideia de você conceituar algo anteriormente a ter o conhecimento da coisa. Então você já julga previamente, né, faz uma crítica, né, uma análise, um apontamento pejorativo, e depois que você tem de fato entendimento do assunto, você começa a ter outro olhar. Então, é essa imagem que eu tenho, essa vivência, experiência que eu tenho para passar para vocês aqui a partir de então. Então, eu peço licença aqui, porque eu vou abrir uma breve apresentação que eu fiz, e a gente vai conversar um pouquinho, assim, sobre os principais pontos que eu consegui extrair desse livro brilhante. Muito bacana mesmo. Bom, novamente aqui, As Misérias do Processo Penal. Ele foi escrito originalmente por Francesco Carnelucci, mas ele foi traduzido, no caso, essa edição que eu trouxe aqui para vocês, alguns pedaços, é uma edição que foi traduzida pelo professor José Antônio Cardinali, né, da edição de 1957, ele trouxe essa tradução cerca de 70 páginas, o livro original tem aproximadamente 125, é um livro pequenininho, é um assunto muito gostoso de ler, é uma leitura gostosa de fazer, as palavras não são complexas, é uma leitura clara, e que você faz a análise do seu mundo atual, que você convive, porque por mais que seja um livro bem antigo, ele ainda assim traz tópicos muito atuais. Tá? Então, assim, essa apresentação aqui que eu trouxe para vocês, esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, ele faz parte do critério complementar da avaliação do quinto semestre, que foi determinada, aplicada pelo professor Felipe Rossi, né, no curso, na disciplina de Processo Penal 2. Então, vamos lá e dar início à nossa apresentação. Bom, primeiramente, uma breve biografia do autor do livro. Quem foi Francesco Carnelucci, né? Ele foi um advogado, um jurista, professor. Ele atuou na esfera criminalista por muito tempo na Itália. Ele nasceu em 1879 e no início da sua carreira ele ministrou diversas disciplinas, né? Tanto do direito civil quanto também na esfera de processo penal. Então ele escreveu inúmeras obras, dentre elas a que a gente está abordando aqui agora, e ele foi um dos maiores processualistas italianos, então é uma pessoa realmente de grande renome, né?
Ele faleceu em 1965 na cidade de Milão, na Itália, e deixou esse legado para nós do entendimento assim do que é o processo penal, no entendimento da prática do processo penal, de alguém que teve a vivência disso, que é muito interessante que lá no início ele conta que desde pequenininho, com 8 anos de idade, ele presenciou cenas de parte de um processo penal, né, das audiências, e isso marcou a vida dele. E que traz para a gente uma visão um pouco assustadora de como que funciona isso, né? O nome processo penal, ele é algo assim um tanto tenebroso, por assim dizer, pelo olhar dele, mas que de fato quando a gente traz para a nossa vida a gente vê também que procede, que muitas coisas que ele aborda lá procede realmente para a nossa vivência até nos dias atuais. Bom, lá no início do primeiro capítulo, ele traz assim a ideia do porquê do uso da toga, né? Os homens de toga. Por que que os magistrados, os promotores, os advogados utilizam toga, ao passo de que o réu está ali com vestimentas comuns, com um olhar cabisbaixo, algemado, frente aquelas pessoas ali imponentes, com aquela vestimenta, trazendo sim um olhar de superioridade. Ele até menciona assim, será que seria a questão para demonstrar uma autoridade judicial, autoridade jurídica ali, perante aquela figura, perante a figura das testemunhas, a das pessoas que estão assistindo à audiência, do júri, propriamente dito, o porquê do uso dessas vestimentas. Daí ele começa a indagar e fazendo analogia, porque, por exemplo, os militares eles utilizam fardamento. Obviamente que é para destoar das demais pessoas, mas que, de fato, o uso daquela vestimenta, ela traz sim um respeito, ela traz sim uma distinção daquele ser humano que está ali vestido do outro que está ali à frente com uma vestimenta comum. Né? O médico, por exemplo, ele utiliza o seu jaleco no sentido da saúde, para poder se blindar, de certa forma, dos contaminantes, dos agentes, dos patógenos, né? O militar está ali com as vestimentas para poder destoar perante a sociedade, e, no caso, os magistrados e os demais operadores do direito, que estão ali, por exemplo, em audiências, em alguns países, nos próprios tribunais, eles são obrigados a utilizar durante todo o seu expediente de trabalho o porquê daquilo ali, daquele ato meramente formal. Observe que aquelas pessoas, quando utilizam essa armadura, ela de fato ela transmite um ar de respeito e de superioridade, um ar de autoridade da corte. Naquele exato momento, a figura do réu ela já murcha, já entristece, ela já fica inibida, já fica extremamente abaixo do que estão ali. É uma abordagem assim muito interessante que ele menciona nisso, na forma de estigmação, né? Estigmatização sofrida pela pessoa do réu, pela figura do réu num processo criminal, que já começa justamente por aquele olhar diferente entre as pessoas por meio da vestimenta. E aí ele traz a reflexão, né, na questão dos operadores ali dentro de uma audiência, onde o juiz está ali num elo do meio, pacífico, até então, que é para ser, a fim de ouvir as partes de um processo, o que eles têm a dizer, o que eles têm a apresentar, e tomar para si uma conclusão se aquele réu de fato ele é culpado ou ele é inocente. Né? E a crítica que ele faz, que naquele momento ali, o juiz está ali para trazer a paz, para pacificar aquela lide, enquanto os advogados e os promotores, ou seja, o Ministério Público e os advogados, estão ali em pé de guerra, brigando para mostrar quem tem mais argumentos, né? Aquele que tem mais argumentos, aquele que tem mais provas, né? Aquele que traz a verdade formal, a verdade material, ele ganha, por assim, o convencimento para que o juiz sentencie em favor ou contra aquele réu. Então, no segundo capítulo, o Carnelucci ele traz
o sentido de insignificância do preso. Mas no sentido, ele critica essa parte, essa insignificância do carcerário, do carcerado frente à sociedade, frente a todos que estão ali presentes dentro de uma audiência, ao passo que inicialmente ele está ali algemado, né, acorrentado, como se tivesse tirado ali um animal da gaiola, da jaula, tirado um animal da jaula para poder trazer frente ao povo, à sociedade, algemado, porque senão aquele animal ele pode atacar, vamos por assim fazer essa sátira, né? Então ele traz aquilo ali como um ferimento da dignidade de um ser humano, que naquele momento ali já demonstra a inferioridade daquele ser frente aos homens de toga, frente aos que estão ali no ar de superioridade. Carnelucci ele fala também no sentido de uma escala. Por exemplo, essa edição que eu trouxe aqui para vocês, ele fala que o juiz está lá no topo da escada, enquanto o preso está ali na base, né, dessa escada. Já tem outras traduções que traz como escala, né, um escalonamento hierárquico, por assim dizer, das figuras que estão ali dentro daquela cena, né, daquele processo de audiência, daquele processo de análise para condenar ou absolver aquele ser humano. Então, assim, em que pese aquele homem tenha cometido um crime, por exemplo, ele tenha transgredido a lei, ele rompeu a barreira do legal, em que pese de fato ele tenha feito isso, segundo Carnelucci, o preso é o mais pobre dos pobres. O preso é a pessoa assim que está ali abaixo da linha, por assim dizer. Ele traz também uma analogia com uma passagem da Bíblia, onde as pessoas suplicavam, né? Suplicavam por alimentos, suplicavam por vestimentas, por condições de vida. Eram miseráveis. Mas, para Francesco Carnelucci, o mais miserável de todos, o mais pobre de todos, é sim o preso. Porque o preso ele é olhado no sentido mais enojado, no sentido mais marginalizado perante a sociedade. De início, já naquela audiência, já isso demonstra claramente o que ele quis dizer. A partir daí, ele menciona que nas audiências, muitos processos penais, eles sofrem uma notória influência da imprensa, da mídia. Observe que isso foi em 1957 que ele fez essa leitura. Então, é um tema extremamente atual. Ou seja, sempre existiu. E hoje a gente vê, se a gente trouxer aqui para a nossa vida real, até mesmo o que está acontecendo agora com o Lázaro, a repercussão que está havendo a nível nacional de um criminoso que está foragido, onde mais de 200 homens policiais, agentes de polícia, tentam pegá-lo meio a parte florestal, a matagal, e não conseguem. E isso está trazendo uma extrema repercussão em nível de mídia, em nível de sociedade, o que de fato sim é temeroso, porque demonstra aí nos jornais que muitas famílias estão deixando suas casas com medo e claramente eles querem sim que a justiça seja feita, que aquela pessoa seja pega e que de fato cumpre com a pena devida, né? Mas assim, o que ele quis dizer é o seguinte: crimes que são célebres dessa forma, igual a gente pode citar também os Nardones, o caso do menino Henry, são crimes de grande repercussão, eles têm uma influência direta, né, até mesmo no julgamento, porque há uma necessidade de o Estado demonstrar que há sim um cumprimento de justiça, há sim justiça nesse país, há sim o ordenamento jurídico aplicado, a pena devida aplicada. E quantos crimes desses são cometidos assim diariamente em vários locais, aqui, por exemplo, do Brasil, em vários locais extremamente humildes, quantas Marias, quantos Josés, quantos Joãos,
eles estão cometendo crime ou sendo vítimas também de criminosos com crimes extremamente bárbaros, mas que a gente nem ouve falar. Será que eles estão tendo o devido processo legal, da mesma forma que esses crimes célebres, esses crimes de grande repercussão de mídia? Então, assim, há sim uma certa influência, há sim uma discrepância de atenção por parte do judiciário, por parte dos agentes policiais e por parte até mesmo de toda a sociedade, né? E isso foi muito, muito pertinente, essa abordagem que Carnelucci fez no livro. Bom, mais um pouco para frente ele traz sim o papel da algema, né? Qual o sentido da algema? A algema é o significado do direito. A algema é de fato um material que demonstra um objeto que traz por trás o poder daquele agente que está ali algemando uma pessoa. Porque naquele momento que você algema uma pessoa, é a mesma coisa se você tivesse acorrentado um animal. Você está acorrentando aquela pessoa ali para prendê-lo em uma jaula, em uma cadeia, né? Obviamente, como sendo uma pessoa extremamente perigosa, um animal extremamente nocivo, agressivo perante a sociedade. Na verdade, o homem acorrentado, né? O homem na jaula, na verdade, é a verdade do homem, né? O direito nada mais faz do que revelá-lo, né? Que nós vivemos sim acorrentados a todo tempo, de fato que se a gente ferir, se a gente ultrapassar os limites do legal, os limites do direito, estamos sim passíveis a serem aprisionados, né? De certa forma, perante a sociedade, ou ser mesmo marginalizados perante a sociedade. E aí, nos capítulos seguintes, né, o capítulo seguinte, ele fala do papel do advogado. Né? Por que do advogado? Qual que é o papel, o significado do advogado? Porque o advogado sofre. E nisso ele traz, assim, muito interessante essa abordagem do papel do advogado, porque quando uma pessoa, por exemplo, ela comete um crime, ela é sim hostilizada pela família, pelos amigos, pela sociedade como um todo. Naquele momento, ele vê um amparo em quem? No seu advogado, né? Seja o seu advogado particular, advogado privado, ou seja mesmo o defensor público, dependendo da condição do réu. Naquele momento, ele está ali em busca nada mais do que um amparo. Ele está ali em busca da amizade. Ele está ali em busca de um acolhimento. Aquela pessoa é a única pessoa que olha para ele, é a única pessoa que consegue ouvi-lo, que dá atenção e que possa defendê-lo. Então, ele sente uma segurança. O advogado, ele nada mais está ali para fazer valer a justiça, para que aquele cidadão, mesmo um criminoso de alta periculosidade, possa ter, no mínimo, os seus direitos humanos, os seus direitos fundamentais garantidos, assim como a nossa Constituição, nossa Carta Magna aqui do nosso país. Então, antes de mais nada, o que ele diz que as pessoas elas não sabem, né? Nem os juristas sabem disso. Mas aquilo que se pede a um advogado é a dádiva da amizade, né? É a miséria de um suplício, né? Por assim dizer. Então, assim, é muito bacana essa parte, porque ele analisa que o advogado, no momento que ele está ali defendendo aquele réu, ele está em pé de igualdade com o réu. Né? Voltando à parte da escada, daquele ponto de hierarquia, o advogado está ali, na base, juntamente com o seu cliente, que é o réu, defendendo, suplicando, argumentando de todas as formas, no amparo da lei, obviamente, mas trazendo argumentos e materiais para poder provar a inocência ou pelo menos minimizar a pena daquele condenado. E o juiz desse lado? Em contraponto, o juiz está no topo da escada, né? O juiz ele está acima daquele que é julgado. O que seria o juiz? O juiz nada mais é do que a figura de um ser humano com notório conhecimento jurídico, né? Um bacharel em direito, muito gabaritado, que passou por vários processos
a nível, por exemplo, de concurso público para poder chegar na magistratura. Só que não basta apenas ter um notório conhecimento, né, das leis, né, uma pessoa letrada, por assim dizer. O juiz, para que ele possa atuar, sobretudo na esfera penal, ele tem que ter um olhar sociológico, um olhar antropológico e psicológico também. Porque se a pessoa soubesse o poder que tem, o peso que tem um juiz, né, de condenar uma pessoa ali, por exemplo, a 30 anos de prisão, regime inicialmente fechado, tirar aquela pessoa da sociedade, é muito forte, né? Um papel muito forte. Mesmo porque o juiz, ele é um ser humano. Antes de ser juiz, antes de ser um magistrado, ele é um ser humano. E como ser humano está passível de erro. Então, como pode uma pessoa, um mero ser humano, que já deve ter cometido erros, que nós somos falhos, naturalmente, possa apontar e julgar e condenar o outro? É muito complexo esse balanço. Então, assim, o juiz ele deveria ser imparcial. O juiz ele não teria que estar ali com essa forma, com essa braveza. Eu fiz questão de colocar essa figura aqui justamente para mostrar esse ar de superioridade, esse ar tenebroso, esse ar de imposição que o próprio advogado tem medo. O próprio advogado teme a figura de um juiz. Né? Se não for um advogado muito bem preparado, principalmente psicologicamente, ele não consegue fazer ali uma defesa significativa, uma defesa que possa ser substanciada, né? Para que ele tenha, sim, o mérito no final do julgamento. Assim, Carnerucci, ele menciona que a chave do processo penal, talvez ele esteja aqui, justamente no que a gente vem abordando, né? A figura da defesa, a figura da acusação e a figura do juiz, onde você vê o juiz, que deve ser imparcial, né? Isso, pelo menos na teoria, é o que deve ser, mas ali, ao mesmo tempo, são duas parcialidades, sendo com argumentos, um para acusar, um outro para defender, né? E que a gente observa que, até mesmo nos filmes internacionais, que a gente observa que o juiz está ali no topo, né? No topo ali, e o promotor está ao lado. Ué, como assim o Ministério Público está ao lado? O Ministério Público ele tem que ser imparcial também, porque o Ministério Público ele não tem que estar ali para apenas acusar, cegamente acusar, não importa os fatos apresentados, não importa que a defesa apresente fatos materiais, né, argumentos plausíveis e convincentes do contrário. E o Ministério Público insiste em querer condenar, insiste em querer acusar, porque a verdadeira figura do Ministério Público não é essa, né? E o que a gente observa, inclusive até nos próprios filmes e na vida real, é que o Ministério Público ele está ali junto com o juiz ali, né? E numa parcialidade absurda no sentido de condenatório. E isso é uma crítica bastante plausível e verdadeira que Carnelucci faz e que perpetua até hoje, né? Até nos dias atuais é o que a gente vê realmente e isso em qualquer julgamento, né, penal. Bom, mais para frente, ele traz a importância das provas e das testemunhas, mas no sentido de que as provas, elas servem sim para voltar atrás e reconstruir, por exemplo, aquela história, aquela cena. Vamos partir do pressuposto de um crime de homicídio. As provas que tanto a defesa traz em favor do réu e o Ministério Público traz contra o réu, que demonstra, faz voltar toda aquela cena, toda aquela história, seja ali, por exemplo, uma vestimenta com sangue, seja outro material biológico, exames, ou até mesmo as testemunhas. Só que daí, a questão das testemunhas, que é extremamente preocupante e delicada, é porque, assim, num processo penal, classificam as testemunhas como documentos. E o que se fala ali, que sai ali da boca das testemunhas, são palavras que saem de seres humanos, que somos falhos, e que ela não pode ser tratada como um documento, porque ali é um homem.
Ali é um ser humano. Prova disso que não basta apenas uma palavra da testemunha para acusar, para condenar, perdão, ou para absolver uma pessoa. Inclusive, quando se faz, por exemplo, a identificação, né, de um criminoso, aquelas pessoas podem se confundir. Nosso cérebro é passível de erro, de esquecimento, né? A memória ela não é absoluta. Então, assim, nós somos falhos. Então, se você partir da ideia de que apenas, por exemplo, a confissão de um réu não é suficiente para encerrar um processo, porque como sabes que aquele réu não está sendo coagido a confessar culpado? Como saber disso? Ele falou ali, pronto, matei, sou culpado. Mas e aí? Até que ponto o que ele falou ali pode trazer como verdade? Então, por isso que não basta apenas a confissão do réu para que se encerre um processo e que traga a condenação dele. Precisa, sim, de mais materiais, precisa de mais argumentos, precisa de mais verdades reais, né? Para que a gente possa, para que possa, de fato, fazer com que o juiz sentencie ali durante aquela audiência. Bom, e um ponto muito pertinente, e para mim, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes nesse livro, é a figura do criminoso. Porque, assim, independente do crime cometido, independente da pena aplicada, mesmo que ela venha a findar, mesmo que aquele criminoso ele tenha sido condenado, ele foi preso, ele cumpriu aquela pena na totalidade, ele teve ali depois a sua soltura e ele pronto, ele se torna uma pessoa livre. Não é assim que a gente pensa? Mas para Carnelucci, não. O criminoso, ele sempre vai ser o eterno criminoso, principalmente perante os olhos da sociedade. Não é que é principalmente, é pelos olhos da sociedade. Porque uma vez que você tem um legado, você tem um antecedente, mesmo que você tenha cumprido perante o nosso ordenamento jurídico, cumprido toda aquela pena, aquela pessoa perante a sociedade vai ser sempre aquele assassino, por exemplo, em caso de um homicídio. A própria família vai vê-lo dessa forma. Quem dirá o restante da sociedade? Como que ele vai buscar um emprego? Qual o olhar que aquele empregador vai ter ao puxar ali e ver que ele era um criminoso, que que ele cumpriu a pena dele, mas que ele cometeu um assassinato no passado, ou sei lá, um roubo? Será que como que ele vai ser visto? Então, para Carnelucci, o que é triste e extremamente verdadeiro é que o criminoso, ele vai ser o eterno criminoso aos olhos da sociedade. Isso foi muito forte para mim. Bom, eu encerro aqui com uma frase muito interessante do autor, que a lei é igual para todos. De fato é igual para todos. É o que deve ser igual para todos. Mas também a chuva molha para todos. Molha todos, não é verdade? Só que só aqueles que têm o guarda-chuva é que abriga-se. Então, assim, a gente vê a forma distoante que é tratado o direito, né? Tratado o processo penal, o julgamento de um pobre com o julgamento de um rico. Ora, a lei ela não tem que ser equânime, não tem que ser igual para todos. Então, o porquê de haver tanta diferença assim, em julgamentos de figuras, de celebridades, vamos dar um exemplo aí da Lava Jato, que a gente tem claramente, e do pobre comum da sociedade. Por que será? O crime que aquele poderoso político, por exemplo, cometeu é mais suave do que o outro pobre tenha cometido? Por que os processos de alguns são mais céleres do que outros? Né? Por que o olhar de um juiz é diferente para cada um? Ora, cadê a imparcialidade e cadê a igualdade para todos? Então, essa observação ela é muito pertinente, ela é muito importante de ser aplicada. Eu creio que toda a sociedade deveria ler esse livro, não só os operadores de direito. Toda a sociedade deveria ter um olhar de fato mais aprofundado ao cometimento de um crime,
a como funciona a questão penal, como que funciona um julgamento processual. Então, toda a sociedade deveria saber o que é cometer um crime, a consequência disso e como funciona um processo penal. E é isso que eu deixo aqui de mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação breve, mas reflexiva. É para justamente instigar a ter um entendimento mais aprofundado da matéria. E eu aconselho vocês a fazer a leitura desse livro, vocês não vão se arrepender. Bom, obrigada, meu contato está aqui e eu espero revê-los mais uma vez. Um abraço.